E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e precisamos muito que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Pedimos que nesta noite o Senhor tenha misericórdia de nós e fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero falar sobre a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Conta-se a história, a experiência de um pai que percebeu algo curioso com seu filho adolescente. Eles moravam na mesma casa, sentavam à mesma mesa, dormiam sob o mesmo teto, mas quase não conversavam, porque cada um vivia no seu mundo. Então, cada um nas suas experiências, cada um nas suas vivências, e um praticamente não compartilhava da vida do outro. Um dia, o pai tomou uma decisão simples. Deixou o celular de lado e passou a sentar-se no quarto do filho todas as noites. Ele não cobrava nenhuma conversa, não fazia nenhuma pergunta invasiva, apenas presença. Ele ficava ali, perto do seu filho. No início, o silêncio era constrangedor. Depois de alguns dias, o filho começou a comentar coisas pequenas, tal. Depois, assuntos mais profundos. E com o passar do tempo, vieram confissões, dúvidas, medos e até decisões importantes. Anos depois, o filho disse algo marcante ao pai. Ele disse: pai, o que mudou minha vida não foi o que o senhor disse, mas foi o fato de o senhor estar lá. A sua presença fez toda a diferença na minha vida. Essa história, meus irmãos, ressalta a importância da presença na vida de uma pessoa. Estar presente, ser presente. Em termos espirituais, a presença também é fundamental. Muitas pessoas imaginam Deus como se fosse uma força, uma energia, sabe? Algo que está muito distante e impessoal. Mas a Bíblia trata Deus como um ser pessoal, como um ser que está perto de nós, como um ser que habita conosco, e eu vou mais além, nós vamos ver que Ele habita em nós. Há uma música que as nossas crianças cantam, e eu gosto muito dela, porque ela diz assim: meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Aí diz assim: o Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu e as estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. Essa música é linda, e ela trata uma verdade especial para nós. Deus não é aquele que apenas nos visita esporadicamente, dia sim, dia não, ou então uma vez na semana, uma vez no mês, não. Ele habita em nós 24 horas.
Sua presença é constante, íntima, transformadora. E a consciência dessa verdade deve mudar radicalmente a nossa forma de viver. Quando a solidão nos entristecer, Deus está conosco. Quando a solidão impulsionar você ao pecado, estou sozinho, vou pecar, lembre, Deus está conosco. Você não está só. Quando você estiver sem forças para orar, basta apenas você falar, Deus está conosco. Ele está ouvindo a nossa oração. Irmãos, o maravilhoso é que a presença de Deus em nós, conosco, é atribuída ao Espírito Santo. Por isso, nessa noite, eu quero passar um tempo falando sobre o Espírito Santo. Às vezes nós não falamos tanto sobre o Espírito. E eu até entendo, porque de fato, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito veio para glorificar a Cristo. A ênfase da igreja não é o Espírito, é a pessoa de Cristo. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Cristo. É isso que o texto que lemos diz. Mas o Espírito Santo não pode ser desprezado pela igreja. Nós precisamos entender quem é o Espírito, o que ele faz, e ele habita em nós. Então o texto que lemos é fragmentos de um dos últimos discursos de Jesus. Jesus já estava nos últimos momentos com seus discípulos, ele já tinha desenvolvido um ministério de cerca de 3 anos, 3 anos de muito ensino, 3 anos de muitos milagres, e depois de cerca de 3 anos de uma presença forte com os seus discípulos, Jesus agora vem com uma história meio estranha, sabe? Ele chega para os discípulos e começa a dizer, olha, eu vou me ausentar de vocês. Eu vou deixar vocês. E aí, meus irmãos, o clima fica tenso, o clima fica pesado, doloroso, um clima de incerteza começa a tomar conta, os discípulos estão com medo de perder Jesus, seus corações estão perturbados, estão aflitos, angustiados, e é nesse contexto de emoções fragilizadas que Jesus revela uma das mais profundas verdades da palavra de Deus. Ele deixa claro aos seus discípulos que a obra que ele começou não ia terminar. A presença dele se ausentando dos discípulos não era o final da obra. Pelo contrário, esta obra iria alcançar um nível mais íntimo na vida dos discípulos. Veja o versículo 16 do capítulo 4, por favor. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Observe, Jesus está afirmando aqui a continuidade da presença divina. Há uma continuidade de presença. O termo que ele utiliza, ele diz outro consolador, ou seja, ele é o consolador. E ele diz, o Pai vai enviar outro consolador. A palavra consolador que aparece aqui é muito mais do que um consolador no sentido emocional da palavra. Aquele que consola emocionalmente. É isso sim também, mas é muito mais. Envolve a ideia de um advogado, um auxiliador, um intercessor. Aquele que está ao lado dos cristãos e que luta a causa dos cristãos. Ou seja, o que Jesus quer deixar claro aqui para os discípulos? Ele diz, a minha morte está próxima, eu sei que vocês estão impactados, porque eu vou deixar vocês, eu sei que vocês estão sofrendo, porque eu vou deixar vocês, mas Jesus os tranquiliza dizendo, não se preocupem, vem outro como eu, vocês não vão ficar sozinhos, vem outro como eu. Estas palavras de Jesus, meus irmãos, são um encorajamento para nós, vivemos no século 21. Nós não vimos a face de Jesus, não andamos com Ele, mas a presença de Deus em nós é tão real quanto foi com os discípulos que andaram com Jesus. Amém? Você entendeu o que eu falei? Eu disse que a presença de Deus em nós é tão real quanto foi com os discípulos que andaram com Jesus. A palavra outro não indica uma substituição inferior. Jesus não está dizendo, eu vou e eu vou mandar um genérico. Eu vou e eu vou mandar um similar. Não, ele diz, eu vou e eu vou mandar um outro igual a mim. O Espírito Santo é tanto quanto eu, tão poderoso quanto eu, tão presente quanto eu.
tão santo quanto eu, tão justo quanto eu, tão glorioso quanto eu. Jesus está afirmando que a presença que os discípulos vão experimentar nele não seria interrompida, porque a presença do Espírito iria trazer a mesma plenitude da divindade sobre os discípulos. Em outras palavras, se a encarnação, nós podemos dizer que Jesus era o Emanuel, ou seja, Deus conosco, nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus em nós. Não é apenas Deus conosco, mas é Deus em nós, dentro de nós. É isso que Jesus está falando. E a partir desta verdade bíblica, eu quero compartilhar com você 3 lições que esta presença do Espírito em nós nos ensina. Primeira lição: o Espírito em nós é uma presença que não se ausenta. Primeira lição: o Espírito em nós é uma presença que não se ausenta. Veja, por favor, o versículo 16 do capítulo 14. Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora escute: a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está anunciando uma forma mais intensa de atuação do Espírito Santo aqui. Como assim, pastor? Deixe-me explicar para você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já existia? Sim, óbvio. O Espírito Santo é eterno, ele existe desde a eternidade. Ele nunca começou a existir. No Antigo Testamento, ele já atuava? Sim, é lógico. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a presença do Espírito lá, na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. Então, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava atuando. Ele não começa a atuar no Novo Testamento, ele já atuava. Porém, nós temos uma distinção grande entre a atuação do Espírito no Antigo e a atuação dele no Novo Testamento. Se você lembrar, nós tratamos recentemente, finalizamos na semana passada, uma série de sermões sobre o livro de Juízes. E o livro dos Juízes nos mostra como o Espírito atuava. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele costumava visitar o povo. E ele vinha, e você tem essa expressão: veio o Espírito sobre Sansão, veio o Espírito sobre Jefté, veio o Espírito sobre Gideão. Ele enchia pessoas para atividades específicas. Ele atuava em pessoas para desenvolver atividades específicas. Pessoas específicas recebiam visitas específicas do Espírito Santo para obras específicas. Porém, meus irmãos, o Antigo Testamento já profetizava um derramamento do Espírito Santo no futuro. Alguns textos falam sobre esse derramamento. Por exemplo, podemos lembrar de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Quando o profeta, pensando na era messiânica, ele profetiza dizendo: dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha, irmãos, que profecia linda. Ele estava dizendo: o Espírito vai vir e ele vai habitar em vocês. Ele estará dentro de vocês. Eu porei dentro de vocês o meu espírito, diz o Senhor. Não somente isso, nós vemos também, talvez a profecia mais conhecida, Joel capítulo 2, versículo 28. Essa profecia foi lembrada pelos apóstolos no dia de Pentecostes. E o que é que Joel diz naquela profecia? Ele diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Observe, o Antigo Testamento estava profetizando um dia, um momento em que o Espírito Santo seria derramado. Não é que ele fosse um líquido, mas a ideia aqui é que ele iria cair tremendamente, profundamente, de forma aberta sobre toda a carne, sobre todo o povo. Não somente sobre o profeta, não somente sobre o sacerdote, não somente sobre o rei, não somente sobre o juiz, mas sobre todos os cristãos. E é sobre este derramamento que Jesus está falando aqui. É a fase em que o Espírito não seria mais um visitante, mas em que ele seria um residente no meio do povo de Deus. A nossa segurança, meus irmãos, não está na inconstância das nossas emoções, mas na permanência
da presença do Espírito. Às vezes nós acordamos bem, às vezes nós não acordamos tão bem. Às vezes nós acordamos animados, às vezes acordamos desanimados. Mas o que é que nos sustenta? Não são as nossas emoções, é o Espírito Santo de Deus em nós. Mesmo quando nós estamos cansados, sobrecarregados, mesmo quando nós estamos capengando, mas o Espírito Santo de Deus nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. E essa presença que faz toda a diferença em nós. Versículo 17, a parte B, Jesus diz: porque Ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Esse é outro ponto que chama a atenção nesse texto. Porque o texto diz que o Espírito não somente estaria conosco, o que já seria uma grande bênção, mas que Ele estaria dentro de nós, Ele estaria em nós. E por que isso chama a atenção, meus irmãos? Porque no Antigo Testamento, você lembra que a presença de Deus costumava estar simbolicamente restrita ao templo, sobretudo a uma área do templo chamada de Santo dos Santos. Era ali que Deus, entre aspas, habitava. Era ali que as manifestações do Espírito de Deus aconteciam. Era ali que os sacrifícios eram apresentados. Era no templo, Deus habitava no templo. Mas na configuração do Novo Testamento, há uma mudança radical. Quem é o templo? O templo sou eu, o templo é você. Você é templo de Deus, eu sou templo de Deus. Deus habita em nós. Louvado seja Deus. Isso muda tudo, meus irmãos. A primeira parte do versículo 17 faz uma distinção importantíssima. Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis. Ou seja, a presença do Espírito é exclusividade dos cristãos. Sabe aquela música que a gente canta? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E tem uma parte que diz: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Irmãos, não dá para cantar essa música para todo mundo. Não dá para cantar. Eu não posso chegar para um ímpio que não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, e chegar e dizer: você tem um valor, que o Espírito Santo de Deus se move em você. Não! Isso é contradizer a palavra de Jesus. Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não recebe, o mundo não o conhece, o mundo não o tem. O Espírito Santo é uma exclusividade daqueles que confessaram Jesus como seu Salvador. Por isso que cantar essa música para alguém que não tem Cristo é você mentir para a pessoa. Você mentir, você está mentindo para ele. Se o que dá valor ao ser humano é o Espírito Santo habitando nele, então essa é uma exclusividade dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. É uma exclusividade daqueles que conhecem Jesus. O Espírito Santo e o mundo são incompatíveis. Jesus diz: o mundo não conhece. Por quê? Porque o Espírito é santo, o mundo é impuro. O Espírito é vida, o mundo é morto. O Espírito é da verdade, o mundo vive no engano. E isso é fenomenal. O Espírito Santo transforma pessoas mundanas em habitação do Espírito de Deus. Você lembra do texto que nós lemos no início desse culto? Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. No versículo 13, nós vimos que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados. O Espírito Santo nos lacrou. Nós estamos lacrados, estamos selados até o dia da redenção. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que a obra será concluída. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito nos sela, Ele está dizendo: agora você é propriedade exclusiva de Deus. Você é governado por Deus. Ele conduz você e nunca desiste de você. Ou seja, apesar de nós, o Espírito Santo ainda continua nos selando até o dia de Cristo Jesus. Então essa é a primeira verdade sobre o Espírito que esse texto nos ensina. É uma presença que não se ausenta. Uma presença que permanece. Segunda verdade que esse texto nos ensina: o Espírito é uma voz que forma por dentro. O Espírito Santo é uma voz que forma por dentro. Veja, versículo 25 e 26 do capítulo 14. Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só, aqui Jesus está ressaltando o ministério de ensino do Espírito. Ele diz: o Espírito Santo será um professor. E aqui, irmãos, nós podemos fazer uma comparação com o próprio Jesus. Porque Jesus foi um mestre excelente. Imagina, você ter aula com Jesus deveria ser algo fenomenal, maravilhoso. Nós vamos ver o que era ter aula com Jesus na eternidade, quando Ele nos der aulas especiais. Jesus ensinou verdades profundas aos seus discípulos. Mas observe, mesmo ouvindo o próprio Cristo, os discípulos ainda não compreendiam plenamente. Quantas vezes nós vimos os discípulos ouvindo e não entendendo nada? O que ele está falando? Não estou entendendo nada. Eles escutavam palavras perfeitas, sim. As palavras que saíam dos lábios de Jesus eram perfeitas. Mas os seus corações ainda não estavam plenamente preparados para assimilar as palavras de Jesus. Por quê? Por que não estavam? Isso porque, meus irmãos, a transformação espiritual não acontece apenas pela exposição da verdade, mas pela interiorização da verdade. Entendam o que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer aqui que a transformação espiritual não acontece apenas pela exposição da verdade. Ela acontece pela interiorização da verdade. Não adianta eu pregar a verdade se Deus não interiorizar a verdade em nossos corações. Enquanto Jesus estava fisicamente com eles, o ensino estava vindo, sim. Estava vindo de fora para dentro. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Agora, com a vinda do Espírito Santo, o ensino passaria a acontecer de dentro para fora. O Espírito que habita em nós. E aí ele nos forma por dentro. É essa transição que Jesus está anunciando aqui. Jesus está dizendo: o Espírito que habita em vós vai formar vocês, vai ensinar vocês. E aqui ele diz, no versículo 26, a parte B: Ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Que maravilha. Não quer dizer, obviamente, que o Espírito Santo vai nos dar um conhecimento ilimitado e que nós seremos oniscientes. Não, óbvio que não. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele vai ensinar todas as coisas que Ele ensinou. É que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas relacionadas à salvação, relacionadas à obra e à pessoa de Jesus. E o verbo ensinar aqui, meus irmãos, não aponta apenas para transmissão de informação. É isso também, sim, mas é muito mais do que isso. Isso aqui é um processo contínuo de formação, ou seja, o Espírito Santo abre o entendimento, ilumina a Escritura e conecta a palavra de Deus à nossa vida e à nossa realidade. Em outras palavras, sem o Espírito, a Bíblia até pode ser apreciada como um livro de literatura, como um livro da antiguidade, como um livro poético, como um livro até mesmo profético, mas somente o Espírito Santo é quem confronta, quem consola, quem corrige e quem transforma. Somente Ele. Quantos PhDs que existem em Bíblia e que conhecem a Escritura, conhecem a Bíblia, mas não foram transformados por ela? Conhecem muito mais do que eu e você, inclusive nos idiomas originais. Conhecem os pontos mais profundos do texto, mas são ateus. São pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da palavra, mas não têm a interiorização da palavra. Essa interiorização é uma obra do Espírito. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus também diz que o Espírito, versículo 26, a parte C, ele diz: o Espírito vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, é o Espírito que traz a memória dos discípulos. Olha, lembra das minhas lições, lembra do que eu ensinei. Ele diz: pois bem, o Espírito Santo vai trazer a memória de vocês, vai recordar na mente de vocês cada palavra, cada lição, tudo o que eu ensinei. A presença do Espírito, meus irmãos, trouxe à mente dos discípulos, e por isso que nós cremos na veracidade da palavra de Deus, porque esta palavra que foi escrita, os evangelhos foram escritos exatamente como cumprimento da palavra de Jesus. Ele disse: o Espírito vai trazer à memória tudo aquilo que eu ensinei.
tudo aquilo que eu fiz. O mesmo Espírito ainda hoje traz à nossa memória, de uma forma bem menor, obviamente, do que aconteceu com os apóstolos. Ele traz à nossa lembrança, à nossa memória, a palavra certa no momento da tentação. Quantas vezes nós somos tentados e lembramos da palavra de Deus? É o Espírito Santo que traz à nossa memória. No momento da dor, o Espírito Santo traz a palavra de Deus aos nossos corações. No momento em que nós estamos fazendo a coisa errada, o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória, dizendo está errado, ele vem e nos corrige. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, 25 e 26, os textos que nós lemos, nos mostram que o método de Deus para nos transformar não é pressão externa, mas é formação interna. É o Espírito nos formando por dentro, nos moldando, nos corrigindo, nos transformando e nos formando segundo a imagem do Senhor. O Espírito Santo trabalha na consciência, na nossa consciência, aquele sinalzinho, sabe? Está lá, cheio. Isso é o Espírito Santo. Ele ajusta as nossas motivações, Ele purifica as nossas intenções, Ele alinha os nossos desejos de acordo com o desejo do Pai. O Espírito Santo forma diariamente Cristo em nós diariamente. Louvado seja Deus. Sem o Espírito, a fé se tornaria apenas mecânica, meus irmãos. Há culto, sim, tá? Mas imagina se o Espírito Santo não estivesse aqui. Qual o sentido isso que existiria aqui? O que nós estaríamos fazendo aqui, meus irmãos? Uma linguagem correta, uma teologia correta, sem o Espírito, do que adiantaria? É o Espírito que gera vida. Do que adianta ter uma liturgia impecável? Do que adianta ter até mesmo uma exposição de acordo com as regras da hermenêutica e da homilética, se o Espírito de Deus não tem liberdade para agir na igreja? Que adiantaria? Que adiantaria? É Ele quem faz a obra. O Espírito Santo é a voz de Deus que forma Cristo silenciosamente em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, o Espírito é uma presença que não se ausenta. Segundo, o Espírito é uma voz que nos forma por dentro. Terceiro e último lugar, o Espírito Santo é aquele que sustenta a caminhada na ausência do visível. O Espírito Santo é aquele que sustenta a caminhada na ausência do visível. Capítulo 16, versículo 7. Eu não li esse versículo no início, mas eu vou ler agora. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus diz assim, olha, eu vou, é necessário que eu vá, eu preciso ir. Mas isso não é uma perda, vocês não vão perder. Para os discípulos, talvez, a saída de Jesus fosse o fim da segurança. Mas Jesus diz, não, agora é o início de uma fé mais profunda. Uma fé mais madura. Como assim? Veja, às vezes nós somos tentados até a postura de Tomé. Só acredito vendo. Se eu não ver, eu não acredito. Nós não somos tentados, muitas vezes, a ser assim. Mas a vinda do Espírito, meus irmãos, nos capacita exatamente ao contrário. Nós somos habilitados a crer mesmo sem ver. Mas Ele nos habilita. Ora, quem aqui viu Cristo ressurreto? Ninguém. Mas nós cremos que Ele ressuscitou. Quem aqui viu os milagres de Jesus que Ele realizou no Novo Testamento? Ninguém. Mas nós cremos que Ele ainda faz milagres. Quem nos capacita para isso? É o Espírito Santo de Deus. Mesmo quando não há sinais claros, mesmo quando não há respostas imediatas, mesmo quando a fé parece caminhar sem apoio nenhum emocional, Ele continua nos sustentando. Ele continua nos segurando. Enxergar e apalpar é muito confortável. Mas as palavras de Jesus a Tomé continuam em nossa mente. Bem-aventurados os que não viram e creem. O Espírito Santo não elimina as dúvidas. Muitas vezes Ele não elimina. Continuamos sentindo dúvidas, mas Ele impede que essas dúvidas destruam a nossa fé. Nós duvidamos e pedimos, Senhor, nos ajude a crer.
Me ajuda a crer. Em resumo, o Espírito Santo nos molda e nos habilita a termos uma fé mais madura. Veja, por gentileza, o versículo 12 do capítulo 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha só. Jesus diz, olha, eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para ensinar. Só que ele olha para o relógio e diz assim, ó, vocês não vão suportar. Vocês não vão, não vai dar certo. Por mais que eu fale, vocês não vão entender. Não vão entender. Por mais que os discípulos tivessem andado com Jesus, naquele momento eles ainda eram inaptos para suportar o conteúdo de Jesus. Então o Espírito Santo, Jesus diz, ele vai amadurecer vocês para que vocês possam receber a revelação completa. E isso acontece, meus irmãos, posteriormente, quando o Espírito Santo sopra sobre os apóstolos e os conduz a escrever as Escrituras Sagradas. É a promessa de Jesus se cumprindo. Louvado seja Deus. Em um nível menor, o Espírito Santo continua fazendo essa obra em cada um de nós. Quando nós nos convertemos, nós somos bebês espirituais. E a gente não consegue suportar muita coisa. Somos fraquinhos ainda. Mas aí, então, o Espírito Santo vem e ele vai nos moldando, nos preparando, e nós vamos crescendo, e vamos amadurecendo, e aí nós vamos entendendo as verdades mais profundas da palavra, coisas que nós não entendíamos, nós começamos a entender, e assim nós vamos mergulhando profundamente na palavra de Deus. O que é isso, irmãos? É a obra do Espírito Santo, que mesmo na ausência do visível, Jesus, que era visível, mas continua nos amadurecendo e nos sustentando e nos preparando para o encontro com Ele. Recapitulando as 3 lições. A presença do Espírito é uma presença que não se ausenta. Segundo, a presença do Espírito é uma voz que nos forma por dentro. Terceiro, o Espírito Santo é aquele que sustenta a caminhada na ausência do visível. Essas 3 ações, o Espírito não faz à distância. Essas 3 ações, o Espírito faz dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Como está a sua amizade com o Espírito Santo de Deus? Às vezes a nossa teologia do Espírito Santo é até bonita, mas a nossa prática é deplorável. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas na prática nós tratamos como se ele fosse uma força. Eu quero convidar você nessa noite a desenvolver uma amizade com o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a mergulhar em uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo.